Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta! Não acredito! Não, peraí. Não gravou? Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta. Feliz 2017. Alegria. Alegria. E finalmente, Kazu voltou de férias. Cheguei, tô de volta. Kazu. Eu nem tive férias, galera. Nossa. Enfim, então, hoje estamos voltando com a corda toda. No pescoço? Animados com a segunda temporada do Arquipapo. No último episódio da temporada anterior, a gente fez uma retrospectiva do que foi esse começo de podcast. Então... E esse episódio vai ser só explicando o que vai ser. Poderia ser, mas não. Hoje a gente escolheu para falar de a gente já gravou alguns podcasts sobre algumas obras de casas. E a gente resolveu começar a temporada 2017 também com uma casa emblemática, que é a Casa das Canoas, do Oscar Niemeyer. E também tá tudo ligado com esse tema aí, verão, brasilidade. Vamos lá? Mesmo tendo tanto pra fazer. Então, a Casa das Canoas é uma casa que o Niemeyer projetou e construiu, né, pra ele morar. Então é casa do próprio arquiteto. E em considerando que a casa do arquiteto em si, ela traz mais conceitos até do que outras, digamos assim. Porque, teoricamente... Não tem o cliente. Não tem o cliente. Um fator ali, você tira da equação. Então, tudo que você quer experimentar, pode ser com você. Você pode fazer sem levar um processo, que nem o Maison de Roland levou na Farnsworth e tal. Então é o cenário ideal pra você, se você tem dinheiro, principalmente, né? É verdade. É o cenário ideal pra você poder testar várias coisas, assim. Pirar o cabeção. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também é uma dificuldade projetar a sua própria casa. Você não acha? Uma responsabilidade. Porque você também tem uma cobrança interna e tal, e de expectativa das pessoas, né? Pô, como é que é a casa que o Gabriel vai fazer sem ter limites, né? Assim, é difícil, né? Ela tem que ser uma casa inovadora, fantástica, fabulosa. Não, mas é que quando se um dia o Gabriel vier fazer a casa dele... vai ser realmente uma casa única, porque talvez o Gabriel não tenha dinheiro para construir 3 casas, né? Então, eu acho que um problema que vai ter, assim, é que o Gabriel vai ficar pensando, vai querer usar tudo que ele sabe na casa e talvez fique uma bagunça. E fique a tua única chance na vida de fazer isso. E daí talvez fique uma bosta, né? Mas como já era a terceira casa que o Oscar Niemeyer fazia para ele mesmo, então, já tava, né, treinado. Já tava treinado, né? Bom, deixa eu só fazer porque falar. assim, a gente tá fazendo essa do Oscar e a gente falou, por exemplo, do Mies van der Rohe, do Le Corbusier. A gente não sabe quais eram as casas, né, deles. Não, a gente falou da... Não, eles projetaram pra pra eles mesmos. mesmos. Pra eles, é verdade. Onde morava o Mies van der Rohe? Porra, me diga, onde? Onde morava? É uma pergunta que está no ar. Não sei. Ah, você não sabe? Não. Porra. Bom, quem souber, joga pra internet. manda um e-mail aí. Ou, né? Esse aqui tem um episódio do Casa Brasileira, eu acho que o nome é Casa de Arquiteto. E daí são vários arquitetos que eles vão mostrando suas casas, essas relações de experimentação, como é que foram. E selecionam casas bem legais, né? Então... Pois é, o Gary, eu acho que ele teve o problema que eu descrevi aqui, né? Que eu teria, né? Queria fazer tudo na mesma casa. Não, eu não ia deixar. A casa do Gabriel é a casa da Renata também. É. Rola um controle. Tá. O Niemeyer, então essa casa, a Casa das Canoas, ela fica no Rio de Janeiro e ela foi projetada e executada entre 50 e 54. Então, só para entender que nesse período, em 51, a Casa de Vidro da Lina Bobardi de 51, a Farnsworth é entre 45 e 51. A Glass House do Philip Johnson de 49. Então, tá aí, tá junto, assim, tá? Essas coisas Era isso que tava rolando, né? Estão pipocando pelo mundo. Mas, comparativamente, depois a gente vai falar um pouco dela, é muito diferente. Sim, sim. De todas as outras, assim. Mas é engraçado, porque essa ideia da casa de vidro parece que era uma coisa comum, né? De todos os arquitetos, de desenvolver essa arquitetura mais livre, mais transparente. Eu acho que é mais ligada com a natureza também, né? Essas preocupações de implantação e de integração com o entorno é uma coisa que
você vê em todas elas. Uhum. Essa ligação. Que começa muito com o Frank Lloyd Wright lá, com a Falling Water e com as outras, que ele já fazia essa relação, né? Que a Casa Cascata é de 35, 36 mais ou menos ali, né? E o Niemeyer, nessa época, estava vivendo um grande momento na carreira dele. Ele já tinha feito a Pampulha. Ele, nessa época, ele estava trabalhando no projeto do Ibirapuera, em São Paulo, e do Copan, do prédio Copan, também em São Paulo. O projeto que ele fez lá com o Le Corbusier para a ONU tinha acabado de ser selecionado para ser executado em Nova York. Então, ele era um arquiteto que estava na vanguarda naquele momento e que os olhos da imprensa internacional estavam em cima dele também. Sim, até porque ele já tinha, por exemplo, participado do projeto do Ministério da Saúde e Educação, junto com o Lúcio Costa, com o Le Corbusier. Quer dizer, ele já passa a ser essa referência nacional, talvez, ali, né? E o Oscar Niemeyer não foi um arquiteto assim de muitas casas. Mas essa foi a terceira casa que ele fez pra ele mesmo, como eu disse lá. Então, quantos anos ele tinha nessa época? Já devia ter uns 85. Então, só a título de informação, nessa época, em 50 ele estava com 44 anos. Uma boa idade? Que é a idade de fazer boas casas. Ah, é? É, tá escrito nos manuais. Sei, depois você me passa esse. Não, e posso fazer só um parênteses? Assim? Pode fazer favor, todos Cadu. os parênteses. Não, porque o Oscar, pra quem não sabe, ele nasce em 1907, né? Então... Esse é o ano do centenário... Não, 1900, do centenário 10. Centenário 10, ó. 100 mais 10. Isso realmente existe. É uma coisa. Mas só rapidamente. Fala um pouquinho da vida dele. Ele nasce em 1907, então ele se forma na Escola Nacional de Belas Artes e logo com 21 anos ele se casa com a Anita Baldo, com quem ele vive basicamente a vida inteira. Foi a única esposa dele. No final da vida, depois que ela falece, ele acaba, enfim, pegando a secretária, alguma coisa assim. Mas... Não fale assim, a mulher estava com ele a vida inteira, ela já era senhora. Sim. Não, é que rolam tretas ali, dizendo que a família não reconhece muito. Arquitretas. Mas, e desde o início da carreira, ele comenta que ele poderia, por exemplo, iniciar a trabalhar em construtoras e tal, né, pegar a experiência de obra e tal, e ele achava que isso era muito comercial, que não era uma coisa que ele tinha da filosofia dele, que ele acreditava na arquitetura. E aí ele começa a trabalhar com o Lúcio Costa, inicialmente de graça, né, mas é o Lúcio Costa que vai abrindo para ele essa maneira de caminho, né? essa maneira de olhar a arquitetura de outras formas. Mas ao mesmo... E aí ele tem essa oportunidade de trabalhar conhecer o Lúcio Costa e o Le Corbusier, né? Trazendo aqueles conceitos modernistas e tal para fazer o Ministério da Saúde e Educação, que no caso lá ele era meio que um estagiário ainda, mas uma das ideias iniciais é dele, né? E aí depois ele, principalmente com a questão da Pampulha, que ele reconhece que é talvez o grande projeto dele, onde ele passa a colocar a assinatura dele, né? A personalidade, né? Isso. Que daí ele começa a desenvolver, então, a sua própria arquitetura, assim, né? Dessa coisa mais orgânica, da curva, da... Forma, da mulher, da beleza. Essa brasilidade. Essa foi a terceira casa que ele fez pra ele. Então... E foi a casa, né? Bacana. Que ele ficou, não ficou? Pra sempre. O Niemeyer acabou que ficou muito conhecido por toda essa prostituição. Caralho! Fazia isso? O que você tá pensando, Renato? Produção, eu queria falar. Nossa! Enfim, ele ficou muito conhecido pela essa produção de obras institucionais, né, Pampulha, grandes edifícios, depois várias obras em Brasília. E muitas vezes essa produção dele de residências não é tão conhecida, né? Tão difundida. Claro que é, porque o cara é um arquiteto do caralho. Sim. Mas comparativamente com o conjunto todo da obra dele, são menos destaques. Tem um livro que é só das casas do Niemeyer, que eu acho que foi feito até nos Estados Unidos, depois foi traduzido, se eu não me engano, e mostra várias casas dele, assim. E é legal que, apesar da linguagem dele ser visível em todas elas, cada uma tem uma personalidade própria, né? Ele conseguiu achar diversas formas de representar a linguagem dele, essa coisa, essa forma orgânica, essa integração com o ambiente externo e interno. Então, em diferentes tipologias, ele consegue... Até ele tem algumas casas com telhadinho, assim, porque faz muita referência com essa questão das casas coloniais.
Então, tudo, você pega o conjunto delas, elas estão assinadas lá por ele, assim. E também vou deixar a dica aqui de mais um documentário pra vocês verem, que também é da Casa Brasileira, tem um especial só do Niemeyer. Olha só. E daí tem várias casas dele, naquele especial, bem edifícios residenciais com apartamentos. E uma outra casa dele que, na minha opinião, é muito, muito emblemática e muito legal. A casa Edmundo Cavanelas, que é Nossa, a casa é irada. que é, mesmo, que é em hein? Petrópolis, né? Que é aquela casa que ela tá apoiada nas pontas e ela tem aquela curvatura no meio, assim, que fica parecendo uma Álvaro rede. Siza copiou depois esse troço Copiou, aí, né? Não, total. Assim. Não, e que é daquele filme onde gravaram o filme, aquele Flores Raras, não é? Aham. Com a Glória Pires? Isso, exatamente. Que é a Sei. história da arquiteta Lota, né? Isso, Lota de Macedo, exatamente. Que é muito legal. E daí, se eu não me engano, a vida real não é se passada nessa casa, né? Numa casa, acho que se eu não me engano, do Jacobsen, mas a filmagem toda é feita nessa casa que é fantástica. Fantástica, que tá preservada ainda, né? Com os jardins do Buller Marx. A família, a casa, na verdade, ela tá no terceiro proprietário, né? Mas o proprietário original. Mas esse proprietário que está hoje, eles restauraram a casa toda, ela tá nas condições. Inclusive, um lago que não tinha, eles restauraram, fizeram novamente, tá com uma vegetação exuberante. Carpas maravilhosas. Japonesa. Tem uma outra casa dele que eu queria falar. Não, chega de casa. Só o que eu achei interessante, na construção de Brasília, eles fizeram uma residência temporária pro Juscelino Kubitschek, que é um pavilhãozinho, assim, com catetinho. E é uma gracinha. Que é muito legal, que é porque ele ia trabalhar, ele tava com a sede ainda, tava no Rio de Janeiro, e aí quando ele ia visitar Brasília, a construção, ele ficava nesse... E essa casa existe ainda? Existe, dá pra visitar. É de madeirinha, assim, bem gracinha. E só até pra pegar o gancho do Juscelino, porque o Oscar faz a Pampulha e tal, né, toda aquela coisa, quando ele passa a conhecer o Juscelino, que era então prefeito de Belo Horizonte, e esse foi o momento que transformou toda a carreira dele, né? Sim. Porque o contato com o Juscelino permite ele a fazer essas obras que talvez sejam as obras mais importantes, obras brasileiras modernistas mais importantes, né? E depois, quando o Juscelino vira o presidente, que leva o Oscar também pra fazer toda a Brasília, né? E a partir daí, depois que ele tem essa produção e até quando ele sai do Brasil em função da ditadura, esse conhecimento que ele, toda essa produção que ele tem, o levou a fazer outras obras fora do Brasil, várias outras obras fora do Brasil e se consagrar ainda mais. Por isso é importante conhecer pessoas importantes. É importante ter um pistolão, Pistola. como dizem por aí. Vocês ficaram ouvindo tudo isso até agora pra chegar nesse momento emocionante. Vamos voltar? Volta. Do que estamos falando hoje? Do que estamos falando hoje? É que a gente tá em É férias. a casa da cascata, o que é esse negócio aí? Eu tô de férias ainda. A gente tá meio fora de ritmo aqui. É, Vai, voltando então. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. pergunta lá. Essa casa, ela tem promenade? Pô, essa casa tem promenade. Bom, então, Casa das Canoas, né? A promenade. Então, Casa das Canoas, que é projeto do Oscar Niemeyer. isso. Okay. Ela tá Então, localizada aonde? exatamente. Então, por que se chama Casa das Canoas? Por que, Gabriel? Por quê? Ela fica à beira-mar? Fica Canoas? em cima de uma canoa. Fica em cima da canoa? Tem Tem forma forma de de canoa? De Canoas. Não é nada disso. Ah, não? Não, ela fica na Estrada das Canoas, Ah. em São Conrado, Rio de Janeiro. Não, e esse morro é assim, a floresta da Tijuca que tá acontecendo ali. Isso. É fantástico. Aquela exuberância do Brasil tropical. É bem O Rio de Brasil que Janeiro. dá certo. O Brasil que avança, sabe? Sei. O sonho brasileiro, né? Não tem o American Dream? Tem. Esse é o sonho Esse brasileiro. é o Rio de Janeiro Dream, né? O Rio de Janeiro Dream. Então, e a topografia, que é bem acentuada, né? Rio Sim, de Janeiro, né? sim. Ela fica num Pro lote super inclinado. Então, à beira da Estrada das Canoas, do Rio de Janeiro. E daí, assim, quem tá subindo... Fica num morro, né? Então, quem tá subindo o morro acima... começa a entrever a casa no meio daquela vegetação fechada da Floresta da Tijuca. Ok. E hoje em dia ainda mais, né, do que na época. Na época eu não vi, na época eu não lembro. Porque as árvores Cresceram? Cresceram, Entendi. as árvores Somos nós. crescem. Então, quem tá subindo vai ver do lado direito ali começar a Justamente. entrever a casa. No ponto mais baixo do terreno, tem um humilde portão de pedestres, que vai dar direto na piscina. Um atalho que o Oscar fez ali.
Olha. Porque Na o parte mais acesso... baixa. Em nível, né? É isso. É isso, exatamente, em nível. Dá ali na piscina. Uhum. O acesso principal, que é o acesso de automóveis, ele fica no ponto mais alto do terreno, no meio de uma curva bem acentuada na Aquela coisa pra você estrada não das conseguir Canoas. ver se o carro tá É. dando certo. Aí você pensa, poxa, Oscar, vai ficar difícil sair com o carro, visibilidade ruim, né? Se o acesso dos carros fosse na parte de baixo, lá dos pedestres, você poder estacionar o carro no nível da casa, né? Levar a compra do Lógico. mercado mais fácil. Levar a compra do mercado, né? Mas Mas ele preferiu fazer o contrário. Mas por uma razão muito nobre. ele... Não queria que nada estragasse a foto da casa dele. Ficar aquele carro feio lá, datando a casa lá, aquele carro modelo antigo, não, vai ser sempre aquela foto plena ali. Pô, no dia a dia, se tiver chovendo, né? Você vai Fudeu. ter que descer todo as Usa a compras. promenade correndo lá, que deu o louco. Aquele negócio assim, escorregando tipo, na não precisa porcaria do olhar pro declive. chão. Exatamente. Ele liberou o jardim principal do térreo da interferência dos automóveis. Mas, principalmente, colocando o acesso lá em cima, ele criou um trajeto em declive até chegar à casa. Não, peraí. Vamos pedir para Começa uma os poesia. ouvintes fechar os olhos Fecha os olhos, ouvinte. e fazer essa Se você estiver imaginação. dirigindo, pelo amor de A Deus. gente já falou isso. Essa é uma dica. Não, e se estiver tiver andando na dirigindo, rua, também não. Também não. Mas vai, vamos lá. Fecha o olho, senão não dá certo. Experiência aqui. Então, assim, o ponto mais alto do terreno, se desce do carro. E tem um trajeto em declive de aproximadamente 8 metros, que propicia uma visão ampla da casa, da rocha, da piscina, da floresta e lá longe do mar. Puta, nossa, eu tô... A promenade, emoção, Kazu, arrepiou, é o caminho arquitetural. Puta. A inclinação suave, ela não exige de você que fique olhando pro caminho. Você pode ir descendo e apreciando a paisagem. Ó, Que também, genial. se não for eu, né? Ah, não, a Renata ia descer rolando aquele troço lá. Ah, é? Eu ia cair, tropeçar, certeza. Não, mas é fantástico essa solução, porque você, em função de você estar no meio da floresta, a casa também vai meio que surgindo aos poucos, assim, mas você consegue ver a casa de cima, né? E ela toda integrada com aquela natureza, com aquela declividade, assim. E daí você chega na casa, né? Então, o nível térreo, na verdade, da casa, ele é bem... Eu não quero falar simples, que não é a palavra correta. Ele é bem puro, assim, de certa forma. É uma cobertura maravilhosa, esbelta. Tecnicamente, é uma ameba. Tecnicamente, esse é o termo. Esse É o termo É científico. que nem, tipo, a terra é um geoide, né? Um negócio E assim. a casa é A ameboide. casa é uma ameboide, né? Isso. E ela tem uma beirais, né? Essa cobertura, ela extrapola os limites da casa térrea. Então, cria um beiral bem generoso e ambientes internos e externos, e com esse vidro curvo que ela tem, acompanhando, de certa forma, o formato ali da topografia, de alguma maneira, e respeitando a rocha que tá ali, né? Integrando ela, deixa ela muito solta, né? Muito livre. Ela é uma casa que ela tem 2 andares. Mas é uma casa extremamente horizontal, porque o Oscar Niemeyer dividiu o terreno em 3 platôs. O platô lá embaixo, o platô do pavimento térreo e um outro platô lá em cima só para os veículos. Acontece que a grande fotografia da casa acontece no platô central, que é o térreo, né? pavimento térreo, que é o pavimento social. Então, quem vê aquelas fotografias principais da casa, aquelas cenas principais da casa, não desconfia que ela tem 2 andares. O andar de baixo, né? ela parece. O andar de baixo ele fica escondido na paisagem, né? Então esse pavimento térreo, que é o que conforma efetivamente a casa, ele é basicamente uma laje branca com uma forma ameboide, como descreveu, como rotulou o Kazu. Rotulou. Uma laje branca. Nome aos bois, isso. Não vamos dar um nome. É uma laje branca ameboide suspensa por pilares cilíndricos pretos e fechada por vidros com castilhos pretos também, que fazem com que, na verdade, o corpo da casa desapareça no meio da paisagem e que o que ressalta mesmo é a forma ameboide, né? De novo? De novo. Não tem como falar isso. Tá. É a forma ameboide da laje da cobertura. Mas, na verdade, é muito importante falar isso, que é uma casa que também precisa ser entendida em corte. Até quando ele fala um pouco dessa casa, ele sempre fala que ele não quis mexer no terreno, né? Foi essa solução, essa questão desses platôs, esses 3 níveis e
tá tudo resolvido ali. Eu acho que tem algumas coisas assim que são geniais nesse quesito, principalmente quando a gente tá falando ali dessas casas de vidros que estavam sendo feitas na época, que acho que algumas soluções que ele resolve de maneira, talvez, não sei se mais inteligente ou mais sábia, assim, por exemplo, essa questão do vidro, né? A casa de vidro, ela perde um pouco de privacidade, de intimidade e tal. E também acaba recebendo muita insolação, né? Trocas de temperatura muito constantes e tal. Que no Rio de Janeiro não é um negócio bacana. Não é legal, né? E aí ele, entendendo isso, também isso que a Renata falou de soltar o beiral, né? De uma maneira mais generosa, promover sombras e tal. Ele vai trabalhando esse conforto térmico da casa de uma maneira mais saudável, né? E é assim que você falou também da privacidade. Ele cria áreas privativas mais delicadamente, digamos assim, mesmo tendo a transparência do vidro. Isso, sem perder a integração que eu tenho com a natureza, né? Com o interior e exterior. E também essa ideia de que a casa não tem uma fachada, né? Uma fachada principal, talvez. Você circunda por ela, todas as fachadas são importantes, assim, nesse certo sentido, e a sala se integra totalmente, né? Na verdade, a sala de estar meio que passa a ser um corredor quando todas aquelas portas estão abertas e tal. E a outra questão que eu acho genial a principal questão da intimidade ou da privacidade da família são os quartos, né? E aí ele joga para a parte inferior, quer dizer, quando você quando você começa a descer a escada, você vê que é um espaço de transição aquilo, que a casa vai ficando mais escura, né? Vai ficando mais aquela coisa do aconchego, do repouso, né? Do momento de se resguardar. E aí os quartos ficam nessa parte mais reservada, mais, digamos, preservada da vida doméstica. A gente falou que naquela mesma época estava sendo construída a Glass House do Philip Johnson, a casa Farnsworth do Mies van der Rohe, e essa é uma versão bem tupiniquim tropical dessas casas. E é muito diferente também da casa da Lina, que é a versão paulista, né, desse tipo de casa. Uma das grandes diferenças da casa do Niemeyer para essas casas americanas é que o Oscar Niemeyer usou concreto aqui, né? Diferente da metodologia que era comumente utilizada lá nos Estados Unidos, né? Que era do aço e tudo. Só isso já dá uma outra linguagem para casa, né? E eu acho que dessas casas todas que a gente citou, no meu ponto de vista, é a casa que mais realmente se integra com o verde, com a floresta ali que está, né, no meio da floresta da Tijuca. As outras casas todas, elas valorizam que o habitante ali, ele tenha um contato com a natureza, que ele veja a natureza, mas eu acho que na Casa das Canoas, a própria casa, o formato da laje de concreto, ela integra a arquitetura também com a floresta, né? Na verdade, o uso do concreto é a maestria dele, né? É praticamente brincar de modelar, né? Mas essa exploração do concreto, né? Porque a Casa da Cascata, ela também utiliza do concreto, mas das formas retas, né? E aí quando o Oscar vem com toda essa inspiração brasileira, com essas referências talvez mais barrocas, e aí entende esse concreto que você pode moldar ele da maneira que você achar melhor, né? E talvez poder se moldar o terreno seja uma maneira muito mais inteligente de se integrar e tal, como ele fez ali, né? A parte de interiores da casa dele, ele projetou alguns móveis, mas a casa em si não é muito... Poluída? Poluída, exatamente. Ela não é muito poluída. Apesar de que falando da outra casa que ele tem, ele fala que é lugar pra morar também. Ele não tem muito essa preocupação de estar tudo... Ele é um homem simples, Ele é um homem simples, exatamente. Aliás, o texto dele pra essa casa é: eu queria fazer uma casa simples, como eu, né? Uma pessoa simplão. Uma das coisas que mais chama a atenção na casa é a pedra, né? Sim. No terreno tem uma pedra gigantesca que Oscar Niemeyer manteve, e essa pedra ela entra dentro da casa, ela tá uma parte fora do terreno, uma parte dentro do terreno, e chega até a entrar na piscina tá lá que tem água. a casa. E isso é muito legal, porque dentro da casa você tem lá os poucos móveis que a Renata comentou, e uma puta numa pedra, né? Tipo, dá realmente a sensação de que você tá lá fora, né? Não, então, e é legal porque ele posiciona a escada justamente nessa rocha. Então, essa ideia de você entrar pra... Você vai entrando numa caverna, Puta, né? Perfeito, Gabriel, perfeito. Tá na tua caverna pra dormir. Bate-caverna. Então é genial, assim, por mais filosofia escrota que pareça, mas eu acho muito poético isso, porque ela até dá uma estreitada na escada, e aí esse é o momento que você vai se recolher, né, assim, é muito legal isso. E lá tem biblioteca também embaixo da escada. Tem, se não me engano, acho que são 4 quartos e tem uma salinha ali. E essa questão da
pedra, voltando aqui ao Frank Lloyd Wright, também que a pedra, uma das pedras ele mantém, que é a pedra principal, onde fica a lareira principal da casa, né? Então essas coisas... Na Fallen Order, né? Na Casa das Cascatas, exato. Então essas referências também estão ali, né? De preservar, manter aquilo que já tem, aquilo que o terreno está te oferecendo, né? Não, até só para o que a Renata falou da frase, né? Eu vou ler aqui a frase que ele comenta a respeito da casa, que ele diz assim: minha preocupação foi projetar minha residência com inteira liberdade, adaptando-a aos desníveis do terreno sem o modificar, fazendo-a em curvas, de forma a permitir que a vegetação nela penetrasse, sem a separação ostensiva da linha reta. Criei para as salas de estar uma zona em sombra para que a parte envidraçada evitasse cortinas e que a casa ficasse transparente como eu preferia. Né? Que é aquela ideia dos balanços, de você fazer a sombra e aí as pessoas não ficam tão expostas. Né? Sim, ideia que os nossos amigos lá do norte não tiveram. Só digo isso. No ano que o Oscar Niemeyer completou 100 anos, em 2007, o IFAM decidiu pelo tombamento de 35 obras do Niemeyer, entre elas a Casa das Canoas. Então hoje, como você falou, hoje a casa pertence à família do arquiteto, não tem nenhuma fundação que controla, nem é do Estado, nem nada disso. E está aberta à visitação. Não, atualmente ela tá fechada. Ela tá, acho que em reforma, mas ela é aberta à visitação. Ela pode estar fechada agora, mas ela é aberta. Infelizmente ela tá. Ela tá fechada sem prazo para reabertura. Bom, então vamos lá. Hashtag volta Niemeyer, volta Canoas. Volta Niemeyer? Não. Medo. Pelo amor de Deus, por voltar, não passa por aqui. Puxar teu pé. É engraçado que eu fui na casa, né? Faz tempo, acho que foi 2003. E daí eu fui pesquisar pro podcast. Falei, cara, vou ver onde é que estão essas fotos, né? Pô, deve ter várias coisas que eu tirei fotos e tal. E aí quando eu fui ver, 2003, não tinha, tipo, máquina digital. Ah, não tá no computador. Não tá no computador. Aí Tá revelado. Tá assim. revelado. Eu, caralho, abri aquela caixa onde estão aquelas fotos, né? Os filmes. Traças nossa, comendo. As traças. Devorando. E aí tinha só 5 fotinhos lá. Sim, porque você não podia ter que economizar. O filme estava no Rio de Janeiro, você não podia gastar tudo na Casa das Canoas. 24 poses, né? Como chama? E aí, enfim, infelizmente só tem poucas fotos. E das 5 fotos que tinham, 4 é tipo foto da galera, ou eu abraçando a escultura, aquelas coisas. Estudante não tá nem aí pra porra nenhuma lá. Mas enfim, eu lembro de ter visto e a casa era realmente fascinante, assim, não só pela casa, mas pelo entorno também, né? Muito bonito. Tem uma crítica do Paulo Marcos Barnabé, no site do Vitruvius, em que ele fala alguma coisa no sentido assim de que a casa é um projeto para a família do Oscar e para ele, mas que é uma postura híbrida moderna, no sentido de que ele traz os elementos às vezes racionais e às vezes os elementos da corrente organicista, né, digamos assim. Porque você tem a laje numa forma ameboide, né, super orgânica, ao mesmo tempo ele trabalha com esses pilares esbeltos, né, que são muito característicos do Mies van der Rohe e tal, né? Também se utiliza da natureza, como o Frank Lloyd Wright, né? Com a questão da rocha, a questão dos balanços, né? Ao mesmo tempo o vidro, que faz parte de todos esses arquitetos. Então parece que é uma casa que ela vai agregando o que havia, de certa maneira, de melhor em cada um desses arquitetos ou dessas correntes, assim, né? E ele consegue fazer uma casa que é extremamente única, para um terreno único e para uma arquitetura nova, né? Uma arquitetura brasileira diferente de tudo que já havia sido feito, assim, né? Esse negócio de que na casa da Casa das Canoas ele enterrou os quartos, né? E enterrou os quartos, fez uma laje em cima. Uma puta laje. Uma puta laje em cima. E daí o pavimento térreo parece um edifício puro ali só, né? Sim, sim. Anos mais tarde, no Congresso Nacional, o que ele fez? Fez uns taludes, enterrou grande parte do programa, fez uma baita de uma laje e em cima colocou as 2 torres e as 2 cúpulas. Ou seja, mesma linguagem. Mesma linguagem não, mesma solução, uma linguagem diferente, né? Uhum. Na verdade, esse extrapolamento de lajes, né, que no prolongamento dessa sacada, sei lá, esse beiral, essa varanda, é uma coisa que ele fala que vem desde essa questão da casa colonial brasileira mesmo, né? Esse avarandamento. Uhum. Por exemplo, você pensa assim, hoje em dia, as casas que normalmente são feitas, né, quase todas elas a gente põe os quartos no segundo pavimento. Né? Você, normalmente as salas de estar e tal estão ali na parte inferior e tal, e os quartos acabam a gente jogando pra cima. Evidente que depende do terreno e tal, depende de várias coisas. Mas eu acho esse questionamento muito interessante. Por exemplo, a gente fez uma casa recentemente na praia e a gente só fez esse questionamento, assim, do sentido onde as pessoas passam a maior parte do tempo na praia, né? Na área social, né? Na área social. Quer dizer, ou assistindo TV, ou jogando baralho, cozinhando, né? São essas atividades principais. E numa casa
casa de praia de verão, as pessoas estão sempre muito juntas, né? Nessa convivência. Então, por que não deixar o segundo pavimento, onde tem a vista mais interessante, que seja para o mar ou para a floresta, né? Deixar... Quer dizer, criar esse pavimento que tem essa perspectiva mais interessante, onde as pessoas vão passar a maior parte do tempo. E o quarto, que talvez as pessoas vão simplesmente para dormir, deixar para uma vista onde não tenha tanta importância e tal, né? E eu lembro que quando a gente tava fazendo esse projeto, era um pouco isso, era repensando... E vocês inverteram? A gente inverteu, assim. E é muito legal, porque é nisso que a gente aprende com o Oscar, assim, né? Nesses conceitos diferentes, porque normalmente a gente tem uma tendência a deixar o quarto para cima, e aí você pensa, mas quem que vai ter o privilégio de estar nessa casa com a melhor vista? Uhum. Quem pagou pela casa. Quem pagou pela casa. Mas olha que não acha um pouco individualista demais? É verdade. Né? E ao mesmo tempo ele não tá ali o tempo inteiro na sacada dele. Uhum. Então, acho que essas coisas que a gente pode desconstruir as coisas que vão sendo feitas e repensar, e por isso que eu acho que ele também é genial em diversas questões, não só pelas formas, mas por conceitos. Alguém falou mal da casa do Niemeyer? Olha, não tinha cliente, né? Não tinha cliente, mas tinha crítico. Mas tinha críticos. Crítico de arquitetura tem em todo lugar, né? Então é uma coisa que eu não quero ser, mas... A gente aqui não é crítico de arquitetura. A gente só tira sarro. A gente só fala a nossa opinião. E publica. Bom, então, por onde começar, né? Bom, será que posso falar do Walter aqui? Do Walter? Volta o mercado. Vai, Gabriel. Vamos encenar, então? Quem que falou mal? Então, vou falar os nomes, Cazu, porque a gente fica assim falando... Com dedos? Com dedos das pessoas. Tem que Porque, falar afinal, a gente vai fazer crítica aos críticos. Vamos criticar criticando. Então, em 1953, sim, o fundador da Bauhaus, Walter Gropius, veio pro Brasil aqui. Sério? Ele tinha recentemente abandonado o cargo de diretor na escola de Harvard. Certo. Tava desempregado, certo? E... Tava à toa. E veio aqui para ser jurado do prêmio de arquitetura da segunda Bienal de São Paulo. E se encontrou com o Niemeyer, e o Niemeyer falou, olha, vamos lá, eu quero te mostrar uma casa que eu fiz. Você é meu convidado para passar um dia lá na Casa das Canoas. E o cara foi com, tipo, um brasileiro na minha casa. Levou o alemão pra lá. Vamos tomar uma caipirinha. Vermulheres. Então, ele conheceu a casa e depois ele fez um comentário simples e direto, como os alemães são, né? Sua casa é bonita, mas não é multiplicável. Olha, que facada no coração. E o que o Niemeyer falou? Pois é, o Niemeyer falou, foda-se, foda-se. É minha casa. Praticamente, ele ficou meio puto. Meio? Ele escreveu, ele concedeu uma entrevista ao Correio Brasiliense. E eu vou ler aqui o que ele escreveu, porque diferente de outros arquitetos muito teóricos que falam de um jeito muito pomposo, o Niemeyer é um cara direto. Ele fala, foi importante falar. Como é que eu vi ele falando numa entrevista hoje, naquele Roda Viva? Ele falou assim: ninguém entende arquitetura. O importante é que você fale o que você quer que seja entendido da tua obra. É verdade. Olha, o importante é você saber justificar o que você fala. Então, ele fala o arquiteto tem que saber escrever ali o mínimo, não assim cheio de frescura, que as pessoas entendam. Se você falar da tua obra, tá justificada, tá beleza. Pelo jeito, o Walter não entendeu. Ele tentou explicar nessa entrevista do Correio Brasiliense. Ele falou o seguinte: a Bauhaus, que é a turma mais imbecil que apareceu, chamava a arquitetura de casa-habitat. Não interessava a forma, desde que o quarto estivesse perto do banheiro, a cozinha estivesse perto da sala e funcionasse bem. Foi um período de burrice que conseguimos vencer. A escola que eles construíram, nunca ninguém pensou nela, porque não tem interesse nenhum. Ninguém nunca ouviu falar. E o chefe do negócio, o Walter Gropius, era um babaca completo. Ele foi na minha casa, nas Canoas, subiu comigo e disse a maior besteira que eu já ouvi. Sua casa é muito bonita, mas não é multiplicável. Pensei, que filho da puta. Pra ser multiplicável, teria que ser no terreno plano. Teria que procurar um terreno igual. E meu objetivo não era uma casa multiplicável. Era uma casa pra eu morar. Então eles eram assim, sem brilho nenhum. E o trabalho que ele deixou é um monte de casas que se repetem. Foi um momento que ameaçou a arquitetura. Mas Le Corbusier e os outros reagiram. Foi um momento em que a burrice queria entrar na arquitetura, mas foi reprimida. Ok. Esse é o Oscar.
Não, tanto que no documentário da Vida é um Sopro, ele também pergunta, né, pra ele fala também parecido, mas ele diz, porra, é bobagem, né? O sujeito fala bobagem, né? Bobagem sempre existiu, né? Não é... Deixa eu falar, alguma coisa assim. Ele fala isso com uma puta de uma arrogância. Mas enfim, o Niemeyer é evidente que usou muito do raciocínio da Bauhaus em outros projetos deles, né? Como todos os projetos lá de Brasília que são multiplicáveis, né? A esplanada dos ministérios lá, os departamentos funcionais. Tipo, o modernismo tá aí, né? Todo Tá aí, mundo influenciado. Se influenciado. E ao mesmo tempo, Le Corbusier, próximo do fim da vida, também muda tava... a maneira e passa a entender formas mais orgânicas e tal, que até adota um barroquinho ali. Muito de influência do que ele viu aqui, né? Teve um outro cara também que fez uma crítica, que era um suíço chamado Max Bill, que ele fala assim, a forma livre não se justifica, só em situações excepcionais da arquitetura. A casa de Niemeyer é um mero capricho puramente decorativo, e não é obra válida ou digna de qualquer interesse. Caralho! O cara chamava lá pra ir tomar um banho de piscina na casa dele e os caras iam com essa. Puta ingrato, né? Acho que a feijoada não fez bem pro pessoal lá. Mas aí até tem o Lúcio Costa faz também na verdade é um pouco uma defesa, assim, né, que ele diz, no mundo mecanizado de hoje é desejável que tais diferenças venham à tona a fim de neutralizar um pouco a generalizada uniformização. Impossível. Uniformização. Que difícil falar isso. Mas eu acho que é isso, as casas são únicas dentro daquele terreno, dentro daquela coisa. É único. Esse que torna ela genial. E o Lúcio Costa ainda replicou esse Twitter? suíço, esse Twitter, retweetou, Trend. ele, da seguinte forma, ele falou, a casa Niemeyer é um caso de barroquismo que é legítimo e tem pura filiação nativa brasileira. Isso mostra que nós não descendemos de relojoeiros, lembrando que a Suíça é muito famosa pelos relógios suíços. Mas nós descendemos de fabricantes de igrejas barrocas. Nós, brasileiros. Né? Então, assim, tapa de luva no Max Bill. Não, e vamos pra puta que eu pariu. Aqui é Brasil, caralho, não é isso? Brazilian style, man. Então, hoje a gente escolheu para falar um pequeniníssimo recorte da obra do Niemeyer. É um assunto que vai render ainda muitos e muitos e muitos podcasts, né, para falar do Niemeyer. Queríamos aproveitar esse episódio de regresso, que a gente tá começando aqui. Tem um pessoal que mandou... Mensagem pro Cazu parar de férias, essas merda toda, né? Mandou mensagem pra gente durante as férias. Ajudou a trazer o Cazu de volta, porque ele não tava querendo. Foi importante mesmo. Foi importante. Então a gente queria aproveitar para agradecer o pessoal que comentou nesse período. A gente não conseguiu responder e-mail, mas vamos estar voltando aí a... Não consegui. Não, tá ótimo, né? Não consegui. Não, a gente... Foi foda. Muito difícil responder e-mail. O teclado tava de férias. Enfim, agora estamos voltando às atividades aí. Então, eu queria aproveitar para agradecer. A gente teve mais algumas avaliações no iTunes que pra gente ajuda bastante. Então, mandar um abraço então pro Guilherme Queiroz, que falou: boas férias, seus lindos. Passei com 7.1 em projeto. Também estou de férias. Porra, animal, Guilherme. Fantástico, parabéns. O André Aliás, o Guilherme Queiroz, enquanto a gente tava gravando esse podcast, enfim, quem tava acompanhando aqui o Instagram na hora, viu que a gente tirou uma foto da gente. A gente fez um live? A gente fez um live, a gente só tirou uma foto gravando aqui. E o Rodrigo Queiroz, ele comentou aqui também: meu sonho, um arquipapo no meu aniversário, 26/1. Bom, Guilherme, como você deve ter parabéns pela semana passada. E foi mal, né? E foi mal. O André Gobo falou: parabéns pelo trabalho, essa temporada foi excelente, belo projeto de vocês, boas férias. O Arquiteto Gourmet: conheci esses dias o podcast de vocês, sou viciado em podcast e fiquei muito feliz quando eu descobri um programa bom na nossa área. Sentia muita falta disso e sempre falei para os meus amigos fazermos um. Mas nunca ninguém topou. Agora vou poder acompanhar o de vocês e, quem sabe, mandar sugestões de pauta. Isso aí, manda sugestão de pauta, assim, manda lá no nosso e-mail. As ideias estão acabando. E essa coisa de os amigos não quererem fazer acontece, normal, né? Ah, sim. Ouça o último podcast.
Aí eu queria agradecer o Fernando Becker, que comentou no nosso Instagram lá, que foi muito legal conhecer o nosso podcast. Ele também deixou uma avaliação no iTunes, que pra gente é excelente, falando que todos os episódios ele gosta mais e dá sempre muita risada e recomenda. A Larissa Kopke falou que aqui na faculdade passamos por essa experiência. Isso aqui ela está comentando a respeito do programa de as melhores aulas, né? Falou que passamos por essa experiência de vivenciar a realidade de uma pessoa com necessidades especiais, andando de cadeira de rodas e com os olhos vendados. E aí a gente vê que é mais difícil do que a gente achava que era. A acessibilidade é muito importante. Aí. Então, a Josiane, que eu acho que a gente não comentou também na época, ela pediu o texto da bolha lá que a gente falou. Eu não. Eu acho que foi esse texto que ela tá falando aqui. Que foram, né, que ela também, todos os anos de faculdade, ela teve muitos momentos marcantes. Eu vou procurar. Ah, não, mas ela... Como é que é o nome dela? Josiane. Josiane, deixa eu te contar uma coisa. Eu li esse texto há 15 anos atrás. Exatamente 15 anos atrás. Eu guardei esse texto até 4 anos e meio atrás. Porque quando eu casei... O que aconteceu na tua vida, né? O que aconteceu que destruiu tua vida, Gabriel? Quando eu casei, a minha esposa mandou jogar fora todos esses textos. Puta que eu pariu, sério? Então, olha, não vai ter o Você tá falando que se eu for na casa da tua mãe, onde eu falo pra você trazer teus livros de arquitetura... Chega, corta. Diminui o microfone dela. O João Oficial tinha comentou daí na... Peraí, o João Oficial? Oficial, tô falando, oficial. Cara, porque eu conheço vários Joões, mas o oficial... então. Ele nos ouve, que é fantástico. Porra, tesão. Ele falou, em relação ao episódio da Farnsworth, ele falou, acabo de ouvir esse episódio, muito divertido como sempre, parabéns pelo trabalho, e sobre a Farnsworth, faltou vocês comentarem que ela foi adquirida pelo Bruce Wayne. Caraca. Para gravar uma cena do Batman vs Superman. Puta, vou ter que ver Confere lá. Agora. É verdade isso? Não, eu queria mandar um abraço aí. Já que hoje foda-se, né? Um abraço pra Deus. Hoje é Xuxa, né? Hoje é Xuxa. Pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você. Mandar um abraço pro Roger Lemes, que comentou no meu no Insta lá. Falou, deu de férias, casou. Não, já tinha dado mesmo. Todo mundo já tinha voltado, mas o Cazu. Cara, não, mas vou falar em defesa do Cazu, ele ficou trabalhando quando a gente tava de férias, ele ficou trabalhando entre o Natal e o Ano Novo, então ele mereceu um... Só tive algumas semaninhas ali. Bom, mas a gente só gostaria então de agradecer novamente todos os comentários e tal, são sempre um grande incentivo pra gente continuar. A gente voltou agora com essa temporada. Quem quiser, comenta lá no nosso Facebook, no nosso Instagram. Nosso Twitter. Já. É tudo Arquipapo, ou @Arquipapo, hashtag Arquipapo, alguma coisa nesse sentido. Manda no nosso e-mail. Manda no e-mail e dá pra comentar no blog também. Dá pra comentar no blog. E o e-mail que é? contato@arquipapo.com.br. Repete. contato@arquipapo.com.br. E também, se quiserem, podem seguir nossos perfis no Insta. O meu é @Renata_Denizê. O Cazu é Cazu Maoski. O Gabriel é Gabriel Siligoy. Que tem uma conta... como é que é? Uma conta privada. Se você quer seguir o Gabriel, marca lá, hashtag abre a conta, Gabriel. Tem nada. Mas é isso. Um grande abraço. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Você é a paz da minha guerra numa luta sem trégua. O calor do cobertor em um frio de matar. Então isso aí. Vamos começar? Assim, vamos começar. Vamos começar começando? Vamos lá? Então é o seguinte. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais Arquipapo. Tá fácil hoje, vamos lá. Então, ele também projetou em... Pô, é uma pauta normal. Tiro umas férias, o sorriso que eu guardo. Gostaram? Eu viajei, foi mal. Cara, eu também parei de prestar atenção, desculpa. E aí ele morre, é isso? Aí ele morre.